Olá, o meu muito boa noite a você em casa, telespectador. Mais uma noite de arquitetando. E hoje o nosso arquitetando está excepcionalmente especial. Estou hoje com o Henrique Marek, aquarista, que vai conversar com a gente sobre aquários ornamentais, lagos ornamentais. Meu muito boa noite, Henrique, tudo bem? Boa noite, tudo bem a todos? O Henrique é especialista em aquários ornamentais. E a gente vai trazer esses aquários hoje para a decoração, desmistificar um pouquinho, né, Henrique? E vamos modificar, porque é um bichinho de estimação também, né? Hoje a gente está trocando, aí vamos entrar um pouquinho nessa... tirar os pets, os cats, né? E vamos desmistificar a linhagem dos peixes. Conta um pouquinho para a gente sobre essa história de colocar os aquários como os bichinhos de estimação. Exatamente. E tivemos uma mudança bastante grande no pós-pandemia, né? Se houve uma mudança de comportamento. Claro que já existia bastante pessoas que tinham pets dentro de casa, mas foi um momento em que as pessoas perceberam que precisavam ter uma companhia a mais, né? Então trouxeram, né, bastante dos animais para dentro de casa, da natureza, tentar manter esse contato mais próximo da natureza. E no mercado geral de pets, né, durante a pandemia, 2019 para cá, se teve um crescimento de praticamente 30%, né, na comercialização de todos os pets. Desses 35% representa a movimentação do mundo do aquarismo, né, os aquários, os lagos ornamentais, se conseguiu dessa forma, né, dar uma alavancada bastante grande justamente nos aquários. Os aquários que até então nós tínhamos ele como sendo algo difícil de se ter dentro de casa, algo que atrapalhava, né, que era custoso de se fazer a manutenção. Com a tecnologia que se teve, o avanço da tecnologia se tornou cada vez mais fácil, mais simples de se ter e mais prazeroso, né? Então, as pessoas conseguiram perceber o quanto é prazeroso, né, e relaxante se ter um aquário dentro de casa, justamente para tirar um pouquinho, né, ter aquela válvula de escape do dia atribulado que a gente tem. Chega em casa, tem um aquário ali para poder relaxar e curtir um pouquinho da natureza perto da gente. E eu fiquei sabendo pela esposa, que a esposa dele está aqui com a gente no estúdio, que esse amor pelo aquarismo vai de 10 anos de idade, né? É isso, Henrique? Desde os 10 anos, então... Isso, como aquarista eu comecei com 10 anos de idade. Né? Minha mãe me deu o meu primeiro aquário nessa época e desde então eu não deixei mais de ter aquários. Eles só foram crescendo. Na época era um aquário pequenininho de 30 litros, né? Hoje em casa tem um de 200 litros e na loja aí temos hoje quase 10 mil litros de água. Ou seja, uma paixão que acabou se tornando tua profissão, não uma profissão originária do Henrique, né? Exato. Mas que hoje, majestosamente, você faz, né, lagos, aquários, um mais bonito que o outro. E me conta aqui uma coisa, Henrique, aquário é para todo mundo? Sim, é para todo mundo, né? Tanto a questão de bolso, de custo. Hoje a gente consegue montar um aquário pequeno para um betinha, né? Na faixa aí dos seus 150, 200 reais, mas o céu é o limite, né? A gente consegue facilmente montar um aquário aí que chegue na casa dos 100 mil reais, né? É tudo dependendo do gosto, né? Do estilo que se quer montar no aquário. Então sim, dá para se dizer que é para todo mundo, né? Desde um aquarinho pequeno até um aquário hiper tecnológico, né? E no caso, aquário no ambiente como um objeto decorativo. Ele pode ser colocado tanto num ambiente comercial quanto num ambiente residencial. Os diferenciais para isso, para ele ser ornamental. Na verdade, todo aquário ele é ornamental, né? Justamente porque a gente consegue trazer a natureza, que seria a parte externa da casa, a gente consegue trazer para dentro de casa, né? Então, se for fazer uma comparação entre um aquário de casa, que tu vai ter... privilegiar, né, sempre o gosto do dono, com um corporativo, um aquário corporativo, em que tu vai tentar transformar o ambiente para que ele se torne relaxante, né, e o aquário se integre a todo a parte arquitetônica da sala, né. Então a gente consegue, tanto em casa quanto
no corporativo, né, fazer essa integração entre arquitetura, né, paisagismo e o aquário. E, no caso, você trabalha em conjunto aí, então, com os arquitetos também, para justamente você ambientalizar isso de acordo com o que o cliente quer. Exato. E tem uma preferência de tamanho, uma adequação, um tamanho que fique melhor? Qual a tua indicação em relação, por exemplo, à residencial? Não, tudo depende do espaço que se tem, né? É claro que a gente tem que ter sempre em mente que quanto maior for o aquário, mais tempo ele vai demandar para se fazer a manutenção, né? E mais custoso ele vai se tornar. Então, a gente pode fazer, como eu comentei antes, um aquário pequeno de 30, 40 centímetros, né, que vai caber em qualquer espaço de casa, né, não é algo que tome muito espaço, mas a gente pode fazer um aquário de 1.000 litros, 2.000 litros, né, que é 3, 4 metros de comprimento. Então, vai mais do tamanho que se dispõe, né, o tamanho que o espaço que se tem disponível para você fazer essa montagem. E tem, assim, uma diferença de peixes também, né? Tem água doce, água salgada. Quais os tipos de plantas, de peixes utilizados? O que essa diferenciação? Porque tem até uns cavalos marinhos ali, né? Sim. Que eu gosto de acompanhar ele no Instagram e ver até os cavalinhos lá nadando, né? Não vamos dizer caminhando nem cavalgando, mas cavalgando dentro d'água, né? Dentro do jeito deles. Hoje a principal divisão é o aquário marinho e o aquário de água doce. Né? O aquário marinho ele é mais uniforme as montagens, né? A gente não tem muito o que diferenciar um do outro. A gente vai montar um aquário privilegiando principalmente os corais, né? Então tu vai montar uma estrutura para que ela mantenha viva um coral, né? E aí podem ser, a gente tem ideia a divisão entre corais hard corais, né? Os corais duros e os corais moles, mas a gente tem que ter uma estrutura pensando nos corais. E os peixes entram como coadjuvantes na história, né? Claro que eles dão a movimentação do aquário, eles tornam o aquário mais colorido, né? Mas o aquário marinho ele é pensado para os corais, né? No aquário de água doce a gente tem uma versatilidade um pouco maior, porque a gente pode montar desde um aquário simples, só o vidro, né? Sem muita ornamentação, privilegiando os peixes, né? Ou pode fazer um aquário plantado, que a gente chama, que daí é onde a gente coloca plantas aquáticas. Aí sim, nesse caso a gente vai pensar o aquário nas plantas, a gente precisa ter toda uma química dentro do aquário que vai proporcionar que essas plantas prosperem. E os peixes também entram como coadjuvantes nesse caso, né? Então a gente pode ter tanto um aquário privilegiando os peixes, a visão dos peixes, ou pode ter um aquário privilegiando a visão das plantas ou dos corais, no caso do marinho. E tem uma espécie de peixes mais agradáveis que o pessoal costuma querer mais? É muito de gosto. Tem uns bem coloridos, né? Tem. Aí os coloridos, normalmente eles ficam mais para o lado do marinho. Os peixes marinhos, eles são mais coloridos. Hoje se tem, no aquário de água doce, os coloridos mais os ciclídeos africanos, né? Também eles apresentam a coloração bastante próxima aos marinhos. E é um pouco até mais fácil de se ter um aquário de ciclídeos africanos do que um marinho, menos custoso também. Mas tem gente que prefere o que a gente chama de aquarismo jumbo, que aí são grandes peixes, né? Exemplos, tucunarés, piavas, né? São peixes que normalmente se tem em pesca e pagues, né? O pessoal coloca dentro de um aquário, mantém ele dentro de um aquário. É possível? É possível, sim. Mas a gente pode também ter pequenos peixes, né? Tetras, né? Que são aí normalmente originários do Pantanal ou da Amazônia, né? Que eles são peixinhos que não passam de 2, 3 centímetros e vivem normalmente em cardumes, né? Então o bonito dele é tu ter um cardume de 100, né, 150 espécimes dentro do aquário, para eles darem aquela movimentação de cardume. Mas são peixinhos extremamente pequenos, né? Daí precisa o quê? Um aquário de quantos litros para isso? Um aquário maior daí, né? Não, mas depende, porque esses aquários, os peixes pequenos, num aquário de 60 litros, tu já consegue ter um cardumezinho lá de uns 30. Né? Então, como eu disse antes, é tudo questão de espaço, né, e do gosto, né, do gosto do cliente. E quais os equipamentos que tu utiliza dentro desse aquário para manter? Tem filtro, tem todo um processo, né? Quais os equipamentos para manter e a durabilidade dessa manutenção para que ele se torne um aquário bonito?
Hoje, assim, a gente coloca como kit básico de equipamentos, né, o filtro. Né? O filtro ele é o coração do aquário, é ele que vai tornar a água viva. Né? Dentro do filtro a gente vai ter colônias de bactérias que fazem a degradação do material orgânico dos peixes, né, peixes e plantas. Então, todo o aquário ele vai girar em torno do filtro. Né? Mas, além do filtro, a gente precisa ter uma iluminação. Né? Aí a iluminação vai variar. Se você tem um aquário marinho, né, ela tem que ser propícia para que os corais consigam fazer a fotossíntese. Né? Nos aquários plantados, né, com plantas, a gente precisa ter uma iluminação específica para as plantas conseguirem fazer a fotossíntese. Se é um aquário só com peixes, a gente já tem uma outra iluminação, que daí é uma iluminação geralmente branca, né, ela não vai proporcionar a fotossíntese, né, uma iluminação mais simples, mas a gente tem essa iluminação principalmente por estética. Né? É claro, ela vai ter essa funcionalidade da fotossíntese para os corais e para as plantas, mas ela precisa dar aquele ar, né, bonito para o aquário. Né? A iluminação é que vai fazer o destaque do aquário. Né? E para nós aqui também, no nosso inverno, a gente precisa de um aquecedor, né? Porque a maioria dos peixes eles são tropicais. Então a temperatura deles tem que estar em torno aí dos seus 20, 25 graus. No nosso inverno a gente não consegue sem um aquecedor. Né? Então esses 3 equipamentos são o básico: a iluminação, o filtro e um aquecedor. E quais os detalhes para manter essa água dentro da qualidade para eles sobreviverem, né, adequadamente, e esses cuidados de quanto em quanto tempo tem que ter essa manutenção, quais os parâmetros de cuidado que tu precisas que tenha dentro desse aquário? Hoje a gente coloca que a manutenção ela tem que ser feita semanalmente. Né? Uma vez por semana a gente faz o que a gente chama de TPA, que é troca parcial de água. A gente tira, né, pelo menos 15 a 20% do volume do aquário, tira fora, joga fora a água, tenta fazer uma limpeza por sucção, né, tirar alguns detritos que estão dentro do aquário e repõe uma água nova para dentro do aquário. Então, nesse momento a gente faz a renovação, né, da parte química da água. Né, e também a limpeza do filtro. A limpeza do filtro ela pode ser um pouquinho mais espaçada, 15 dias, né, 30 dias, aí depende do tamanho do filtro. Se ele for maior, né, a gente consegue dar um espaço maior entre limpezas de filtro, entre uma limpeza e outra. Se for um filtro um pouco menor, aí a gente tem que ser mais curtas, né, essas limpezas. Mas o ideal é que seja 15 dias a limpeza do filtro. Então, ou seja, é um animal de estimação característico razoavelmente fácil de se manter tranquilo. O que eu sempre comento é o seguinte, ó, ele é, comparando com os outros pets, né, gatos, cães, aves, ele vai dar praticamente o mesmo trabalho, né? Não vai ser mais trabalhoso do que um cachorro. Ele só exige um pouquinho mais de disciplina, né? Porque o cachorro, se tu esquecer de dar comida para ele, ele vai vir morder a tua perna, né, para pedir comida. Ele vem te incomodar, né? O peixe não. Se tu esquecer o peixe lá, tu vai ver quando o peixe morrer. Né? Então, ele exige uma disciplina maior, né, para que você tenha esse cuidado, né, mais específico, mais diário, né, com o peixe. E não pode dar comida demais também, né? Não, tem que ter o equilíbrio e a quantidade exata. Sim, e a periodicidade disso e o tipo de alimentação desses peixes. Tem variações também? Tem. Aí depende por espécies, né? Cada espécie tem uma alimentação específica. As rações, elas tentam imitar a alimentação natural dos peixes, né? Então, exemplo, um peixe que é mais carnívoro, a ração dele ele vai ter mais elementos próximos ao alimento natural, né? Então, vai ter farinhas de peixe, vai ter próprio osso de animais, né? Para tentar transformar a alimentação dele mais próximo do que ele teria na natureza, né? Assim como outros peixes que são mais herbívoros, a ração também ela vai trazer mais elementos herbívoros, né? Então, a alimentação ela tem que ser sempre próxima ao que o peixe encontraria se estivesse na natureza. Né? Periodicidade é muito da rotina que a gente tem. Tá? O ideal é que seja 2 vezes por dia, uma vez à noite, uma vez de manhã e uma vez à noite. Mas, às vezes, a gente tem uma vida corrida, né? Então eu digo assim, ó, dando 1 vez por dia é suficiente. O peixe ele sente muito mais se ele tiver comida sobrando do que se tiver comida faltando. Né? Aí, como eu disse antes, questão da natureza. Na natureza ele não tem comida todos os dias. Né? Ele tem que estar caçando, tem que estar procurando essa comida.
E a comida é escassa no meio deles, né? Então, dando uma vez por dia é mais que suficiente. Na verdade, o risco maior é ele comer demais. Sim. É que ele pode vir a ter problemas, né? E dentro do próprio aquário vira barreira dentro do ambiente. Na verdade, né? assim, ó, o peixe ele vai comer o que ele tem disponível dentro do aquário, mas ele chega a um certo momento que ele não cabe mais comida dentro dele, né? O sistema digestório deles é relativamente pequeno. E aí essa comida vai acabar sobrando dentro do aquário, né? E sobrando, ela vai começar dá para se dizer, fermentar dentro do aquário. E isso vai gerar cargas tóxicas para o peixe, né? Então, a comida que sobrou dentro do aquário acaba se tornando uma toxina para o próprio peixe. Ou seja, realmente é melhor dar menos do que dar demais, né? Exato. E tem algum tipo de peixe, alguma espécie em específico que tu tenhas um gosto mais próprio teu, que tu gosta de montar os aquários, que fique mais bonito? Eu tenho uma preferência por peixes pequenos, né? Então, os tetras do Pantanal, né? Aí eu vou citar as espécies, Mato Grosso, rodóstomos, né? São peixinhos pequenos, né? De 3, 4 centímetros, que ficam bonitos em cardume, né? Assim como também temos alguns peixes amazônicos, né? O neon cardinal, né? Também é um peixinho pequeno. E os acarás bandeiras, né? Para mim, sempre tive um apreço bastante grande pelos acará bandeira, que são amazônicos, né? São peixes amazônicos. Isso lá na loja a gente consegue visualizar e consegue lá escolher, eu quero tais e tais peixes, e você vai dar orientação de qual seria o melhor, né? Nós temos hoje algumas espécies à disposição na loja, né? Mas a gente trabalha também com peixes por encomenda. Então, a depender do tipo de peixe, principalmente os que são mais sazonais, a gente não consegue ter eles o ano inteiro na loja, né? Aí a gente trabalha por encomenda. O cliente que deseja ter um peixe desse, a gente mantém o contato com os fornecedores e no momento que eles tiverem o peixe, a gente consegue trazer para cá, né? E tem a possibilidade de fazer uma mescla também de espécies? Tem. Tem que ter alguns cuidados, claro, né? Isso a gente chama de aquários comunitários, né? Que é um aquário que ele não tem um biótopo definido, né? E a gente coloca diversos tipos de espécies de localidades diferentes, né? Sim, vou eu lá e eu pego um de cada cor, né? Eu vou olhar, exato. Eu quero um azulzinho, um amarelinho, eu quero tudo coloridinho. Eu tenho essa opção. Conseguimos, né? Aí o que a gente sempre sugere é que se pegue peixes que tenham pelo menos um pH de tolerância, né, parecido. Né? Os peixes eles são bastante tolerantes quanto ao pH, né? Mas geralmente eles giram em torno de uma faixa. Vou dar um exemplo, de 6,8 a 7,2. Né? Então, pegando peixes que estão dentro dessa faixa de pH, a gente consegue manter eles no mesmo aquário. Mas aí temos que ter outros cuidados também, questão da alimentação, né? Tem que ser a mesma ou não pode ter mistura de alimento. Até se a gente colocar peixes carnívoros e peixes herbívoros junto, o herbívoro vai acabar virando alimento do carnívoro, né? Então... Por que o beta, agora vamos perguntar, por que o beta tem que ficar sempre sozinho do lado de um aquário? Na verdade é o macho do beta que tem que ficar sozinho. As fêmeas a gente consegue colocar elas várias no mesmo aquário. E o beta, porque eles são bastante territorialistas, né? O macho, na natureza, cada macho define o seu território e nenhum outro macho entra naquele território. E aí no aquário ele vai ter esse mesmo comportamento, né? Colocando 2 machos dentro de um aquário, que normalmente daí é um aquário pequeno, né? Vai ser um ringue, vai se tornar um ringue para os dois. Fight. Exato. E me diz uma coisa, o que tu tens lá, assim, de aquários hoje, que de repente alguém que está assistindo se interessou, estou procurando, o que tu tens de aquário? Tem salgado, de água salgada ou só de água doce? Na loja, montados hoje, a gente só tem o de água doce. Tem o de água doce. Isso, mas os aquários marinhos a gente monta direto para os clientes, né? E aí os aquários, questão de tamanhos, né? Na loja também a gente tem disponíveis alguns tamanhos já pré-definidos, né? São aquários menores, aí de 50, 60 litros, 70 litros, mas a gente faz aquários sob medida, né? Então, o tamanho que o cliente desejar, a gente consegue montar. Eu digo, daqui a pouco tem alguém assistindo em casa,
garanto que alguém vai ter uma certa curiosidade para, né, justamente daqui a pouco ter essa possibilidade de chegar lá amanhã e ter visualmente aquilo tudo que a gente está falando aqui hoje, né? Os marinhos, eu vi você expôs, eu acredito que ano passado, eu acho que foi. Na mostra design, né? Era os cavalos marinhos, não, foi nesse ano. Ano passado a gente colocou aquário doce, colocamos ciclídeos africanos, de camarões e um de tetras, eram tetras amazônicos. Eu vi um cavalo marinho, aonde que eu vi um cavalo marinho? Então, você montaste ele para alguém. Pode ser algum vídeo que a gente colocou no Instagram. Que ele montou, pode, porque, gente, é tão lindo de ver aquele negócio lá, aqueles bichinhos, né? Porque é 100% do tempo eles estão ali, sem falar na água, né? Que se torna um ambiente calmo, uma tranquilidade, né? Sim. Um dos fatores para incentivo também de montar um aquário também, esse barulhinho de água. Exato. E vamos puxar um pouquinho para o lado de fora agora, né? Porque a gente está falando tanto de aquários, colocando as possibilidades de você colocar esses animaizinhos tão minúsculos, né, dentro de casa. Mas eles podem ir para o lado de fora também, né? Podemos também. E como é que funciona essa parte de levar eles para o lado de fora? Aí a gente já parte para o lado dos lagos ornamentais, né? Então, também, né, integrando sempre a parte arquitetônica, paisagística, a gente consegue montar um lago, né, também aí dependendo do espaço que se tem disponível, né, tamanhos pequenos, tamanhos grandes, e colocar peixes, né, que sobrevivam principalmente às nossas intempéries aqui, o frio, né. Para nós, hoje, o que a gente mais utiliza são as carpas, as carpas coloridas, né. É porque hoje ficou a parte arquitetônica, a construção civil em si, ela tem agregado muito mais a beleza, né? Condomínios, a gente olha tanto em questão, por exemplo, de casas quanto de prédios, aquilo que tudo te remete um pouquinho da natureza, né? É a possibilidade de fazer em hall de entrada, alguma coisa. Fala um pouquinho para a gente sobre essas possibilidades e como se procede nesse ambiente aí, um lago ornamental, sendo ele dentro de um condomínio fechado ou dentro de uma própria casa, se existe essa possibilidade, entrada, por exemplo, porque a criançada deve ficar enlouquecida, né? Com todos aqueles peixinhos caminhando ali. E hoje é uma tendência na arquitetura moderna, né? Tu agregar justamente a questão da natureza, né? Integrar a natureza ao convívio, né? Da casa, do lar, de um condomínio também, né? Então a gente faz hoje, inclusive, a substituição das piscinas convencionais por um lago, né? O pessoal tem gostado de ter a possibilidade de mergulhar, né, junto com os peixes. Então, explica esse negócio direito, porque tem diferença. Uma piscina natural, um lago ornamental. Tem. Desmistifica e explica melhor essa. São dois estilos, né? O primeiro deles é o lago ornamental, onde a gente vai ter os peixes, né? Então, vai ter todo um sistema de filtragem para proporcionar a vida dos peixes, né? Mas a gente pode mergulhar junto com os peixes. A gente pode fazer e aí se costuma fazer em forma de prainha, né? A gente coloca uma parte mais rasa com areia, que a pessoa pode entrar, né? E ir até os pés, né? Metade da canela, com os peixes ali nadando, né? Ou aí tem a outra vertente, que é as piscinas naturais. Aí já nas piscinas naturais não há os peixes, né? Ela é uma piscina, dá para se fazer inclusive no mesmo espaço de uma piscina convencional, com concreto, né? Lajotas, mas o sistema de filtragem é totalmente natural. Então a gente tira a parte de cloração, né? A gente não usa nada de cloro e parte-se só por uma filtragem biológica, né? Então vai se utilizar produtos que façam a degradação do material orgânico do nosso suor, né? Pode ser por meio de plantas, né? Ou por meio de mídias biológicas mesmo, né? Então sem o uso nenhum de químico, a gente faz uma piscina com uma água mais cristalina do que uma piscina convencional. Gente, é bastante amplo, né? Que a gente vai olhar assim, e isso pode, se, por exemplo, pegar a própria piscina que a pessoa tem, de repente, em casa, porque muita gente também tem se desfeito das piscinas pela manutenção que dá para usar 3, 4 meses num ano apenas. Pode-se usar o mesmo espaço, ou tu tira ela inteira fora? A piscina dá para se utilizar o mesmo espaço, né? É claro que a casa de máquinas de uma piscina natural,
ela acaba se tornando um pouco maior do que a casa de máquinas da piscina convencional. Então, de repente, se há necessidade de fazer uma mudança na casa de máquinas para comportar os equipamentos da piscina natural. Mas a piscina em si dá para se utilizar o mesmo espaço, né? A mesma estrutura. E quais os cuidados para se ter, que deve se ter no caso de uma piscina natural e de um lago? Quais os cuidados? É o mesmo do aquário? Tem diferença? O princípio é o mesmo do aquário, né? Tanto no aquário quanto nos lagos, nas piscinas, a gente vai utilizar a filtragem biológica, né? Então, a manutenção tanto no aquário quanto num lago, a periodicidade dela ela vai se dar a depender do tamanho do filtro, né? Então, exemplo, a gente sempre procura ter nos lagos ornamentais o filtro em tamanho 10% do volume total da água, do lago, né? Se o lago tem 10 mil litros, o filtro vai ter 1.000 litros, né? Mas a gente pode fazer com tamanhos menores, aí vai influenciar na manutenção. Normalmente a gente faz a manutenção a cada 6 meses, né? Então essa é a principal diferença para o filtro da piscina. A piscina convencional ela acaba se tornando mais custosa, né? E demanda mais trabalho para essa manutenção. Já num lago ou na piscina natural, né, tu faz uma manutenção hoje, tu vai fazer a próxima manutenção daqui a 6 meses. Né? Não tem essa necessidade de estar mexendo com periodicidade menor que isso. Né? Na verdade, se torna mais fácil ainda do que o próprio aquário. Mais fácil que o aquário, porque acho que a gente vai ter um volume maior de água. Né? Então, um aquário, como o volume é menor, qualquer alteração nos parâmetros de água vai ter algum problema. O lago, como é um volume maior de água, para se mudar um pH dele é muito mais difícil do que no aquário. E, além das carpas, tem algum outro tipo de peixe, alguma espécie que pode ser utilizada também? Ou realmente se utiliza muito mais as carpas? Para nós aqui, a gente tem a limitação por conta do clima. Né? Lá para cima, no Nordeste, até São Paulo, se usa uma variedade muito grande de tipos de peixes, peixes mais silvestres, né? Mas nós aqui, por conta do frio, a gente acaba tendo essa limitação. Tem alguns lagos grandes, aí tem que ser lagos grandes, que se usam também peixes silvestres nossos, os dourados, né, que são peixes bonitos, mas eles são peixes muito grandes, né, então aí tem que ter um lago bastante grande. E a carpa, ela se torna mais viável, né, para um lago pequeno, né, qualquer lago com 3 mil litros a gente já consegue ter ali uma meia dúzia de carpas. Né. É esse lago que tu tem lá, né? O lago que nós temos na loja é de 15 mil litros. Mas tem carpa lá dentro? Tem carpa. Dá para ir lá e dá para dar uma comidinha para os peixes lá para saber ter experiência. E dá para mergulhar. E dá para mergulhar quem também. Quiser, pode mergulhar também. Ó, a gente está passando aí, para quem quiser já dar uma olhadinha no que tem lá dentro da Agüero, né? Os ornamentais, esse aí é o lago que tem... Esse é o lago que a gente tem na frente da loja. Dá para mergulhar, gente, dá para ir lá. E uns exemplos que a gente está mostrando aí, de umas fotos que o Henrique mandou para a gente, dos aquários disponíveis e de um pouquinho do trabalho que ele traz aí para a gente. Um trabalho magnífico, muito cuidadoso, e que traz aquela aguinha assim, gente, dentro de uma sala. Quando tu está lendo um livro, vou te dizer, né? Eu sou suspeita a falar porque o Henrique montou o meu aquário da minha casa também, e aquela aguinha ali, tu está lendo um livro num silêncio, num sábado de tarde, realmente ele é muito calmante, ele é relaxante. Vamos pular um pouquinho, né? Porque antes que o pessoal me briga aqui comigo, que eu falo demais, né? Eu quase não gosto de conversar, né, Henrique? Paludários. Para a gente entrar desse lado de paisagismo um pouquinho, porque tem uma possibilidade de você colocar um jardim de inverno, sim, algumas coisas aí para a gente encerrar com chave de ouro. Essa é uma outra vertente, né? Que a gente até costuma comentar que ela é a união entre o terrário e o aquário, né? A gente vai ter plantas palustres, né? Plantas que elas preferem um ambiente úmido. Aí sim faz essa ligação com os nossos jardins de inverno, né? Que normalmente é algo fechado, que não vai ter muita ventilação, com um pouco de iluminação. Mas aí a gente costuma fazer hoje também a parte aquática, né? Então, na parte aérea a gente tem essas plantas palustres, e na parte inferior a gente coloca um pequeno laguinho, uma fonte, né, com água corrente, e aí se monta inclusive sistemas com irrigação, onde vai poder se simular a chuva, né? Então dá para
dá para se fazer bastante coisa num paludário. Gente, dá para colocar um negócio desse dentro de casa e Dá, achar que tu tá dentro da floresta, com chuva, pegar um sofá do lado. E hoje a gente já tem, inclusive, softwares, né, que tu faz a ligação entre o sistema de irrigação, a iluminação. Então, tu consegue, inclusive, simular uma tempestade, com trovões, com relâmpagos. A gente trazendo, na verdade, um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Porque hoje a gente está, não falando da nossa cidade, ainda tem bastante, né? O prefeito estava aqui com a gente, aí falando das modificações da cidade, junto com a Janice e com o Álvaro. A gente tem em Passo Fundo essa arborização ainda, mas a gente pega cidades maiores, são cidades de pedra. A gente trazer um pouquinho da natureza, dessa vivência e experiência agradável para dentro de casa. Exatamente. Então, fica aí a dica para o pessoal que gosta de ficar em casa, que nem eu, transformar um pouquinho do lar da gente, né, com esse lado ambiental um pouquinho. Né? E sempre buscar aquela melhoria de qualidade de vida, né? Que é primordial, né? A gente e como eu sempre digo, a casa da gente, na verdade, é o lar, né? Porque a casa é somente as paredes, né? Tem que se transformar no nosso aconchego, onde a gente recarrega as nossas energias e não onde a gente as perde. Então, trazendo esse tipo de coisa já para tranquilidade, traz e remete, estou dentro um pouquinho mais de dentro da natureza, também recarrega as energias, né? Um pouquinho aí para incentivar o pessoal a ter esse tipo de coisa dentro de casa e um diferencial que de repente não é tão conhecido assim dentro do nosso meio, mas que a arquitetura hoje tem colocado junto, né? Então, eu vou agradecer o Henrique pela nossa explanação, pelas imagens e convidar vocês para ir lá e conhecer também um pouquinho do Espaço da Agüero, o trabalho lindo que o Henrique traz, em conjunto com os arquitetos aí para colocar esse ambiente, né, decorativo. Integração da arquitetura com a natureza. E fica muito bonito e fica muito agradável, né? Henrique, eu vou te agradecer, muito obrigado pela tua disponibilidade em trazer o teu conhecimento, que é vasto, teríamos muito mais, ele me cortou um monte de coisa ali, a gente enxugou, senão como é que ele me disse os detalhes, nós ficaríamos aí uns 2 dias falando, né? Sim, teria muito assunto. Teria muito assunto. Muito obrigada, Henrique, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado a você que está em casa, por nos permitir entrar na sua vida. E semana que vem a gente vai trazer aqui um lançamento arquitetônico para Passo Fundo. Te espero na próxima quarta com novidades, às 20 horas.